temos o prazer, a honra de receber aqui o Luiz Caiasso, que é uma pessoa que é especialista em marketing, energia renovável e eficiência energética. E o tema básico do nosso programa é energia renovável e eficiência energética para a indústria. Energia é tudo igual, né? Teoricamente é tudo igual. Tem várias empresas que vendem e distribuem energia. Qual é o desafio do marketing para poder posicionar o seu produto e se sobressair na concorrência? Hoje a parte de energia ela tem toda uma cadeia, né? Desde a empresa que vai gerar a energia, então no caso, por exemplo, em Itaipu, tem as transmissoras dessa energia, tem as distribuidoras que levam a energia até nossas casas, e as indústrias, mas também tem as outras empresas que levam equipamentos e essa tecnologia para dentro de um hospital, dentro de um hotel, dentro de diversos tipos de segmentos e para nossas casas. Hoje é um desafio muito grande do marketing e da comunicação é mostrar como que a energia ela é um fator decisivo numa questão estratégica para o próprio negócio. Para vocês terem uma ideia, 40% de toda a energia consumida, da energia elétrica consumida, ela vai para a indústria. E a indústria, um dos maiores custos da linha de produção, segundo a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela pode custar até mais de 40%. Então, a energia sim é um fator caro. E falando como marketing profissional, a gente tem uma tendência de olhar muito já ali na ponta. Eu vou para a comunicação, vou fazer um brand, passei por grandes empresas, eu também já fui nessa parte. E quando eu fui trabalhar na indústria, que eu trabalhei na indústria automotiva, na Yamaha, a gente via muito que a competitividade muitas vezes está na sua linha produtiva. Isso daí até o Henry Ford ensinou a gente. Quando ele revolucionou a linha produtiva, ele mudou o mercado, mudou a sociedade, como a gente conhece hoje. Então, dentro da linha produtiva, a energia, se eu utilizo equipamentos mais tecnológicos, equipamentos modernos, eu ganho uma eficiência energética que está muito em evidência hoje, essa questão da eficiência energética. Micro e a pequena empresa, a gente trabalha com várias pesquisas, além dos impostos, que são altíssimos, eles pontuam a questão da energia, que acaba inviabilizando muitas vezes eles no mercado, né? Você tem um conselho, uma sugestão para esse público? O que eu recomendo, até um ponto que a gente vai falar sobre questões de crise, é sempre fazer manutenções. A gente sempre tem aquela mania de fazer manutenção corretiva. Manutenção corretiva ela é muito mais cara. E quando a gente vai fazer manutenção corretiva, muitas vezes, tirando as grandes indústrias, por exemplo, você pega uma Vale, uma Suzano, uma Petrobras, eles investem muito em equipamentos de pontas para ter eficiência. E detalhe, não é só a eficiência que a gente está falando aqui, eu também estou falando em monitoramento. Quando eu falo em monitoramento, esses equipamentos elétricos hoje, eu consigo fazer monitoramento de maneira remota, onde eu consigo prever eventuais quebras, que a gente fala de manutenção preditiva. Hoje já é acessível. Então, por exemplo, a gente vende pequenos motores e os inversores de frequências, que eles trabalham casados, e eu vou até exemplificar, esses equipamentos eles geram todo o monitoramento de como que eu estou consumindo energia, se ele vai me dar algum problema, se ele oscila, vai ter momento que eu vou consumir mais, vai ter momento que eu vou consumir menos energia. Então você tem um total controle. A gente às vezes tem um pouco a noção que liga na tomada e vai. Não, tem muita tecnologia já envolvida. Hoje, essas grandes distribuidoras, hoje eu faço parte do time da APS. A APS é uma grande empresa que leva soluções da ABB, como eu citei, e tecnologia de serviços em engenharia, projeto de engenharia. Então, você chamando uma empresa que tem um time de engenharia extremamente especializado, eles fazem projetos, estuda como que é a sua planta hoje e faz o que a gente chama de retrofit. Então ele vai fazer todos os cálculos, aí é o engenheiro eletricista que sabe muito bem sobre isso. Ele faz todo o estudo baseado naquilo que você tem na sua planta. Desenvolve todo um projeto novo e daí sim é orçado. Então é um projeto totalmente customizado. Então
A indústria 4.0, sim, ela é acessível. A gente sabe que tem essas questões de tributos, tudo, mas a gente também já tem equipamentos. Hoje, a indústria evoluiu tanto, que tem tanto equipamento, que já é possível até mesmo para o pequeno comerciante. Energia é tão importante, mas assim, não é de conhecimento da sociedade todos os tipos de energia, todos os usos que pode se fazer inovadores de energia. Como que a comunicação atua nisso para poder ser um canal de educação de energia para a sociedade? Nancy, se me permite, eu vou quebrar em duas etapas. Falando com a indústria. Hoje tem um trabalho, sim, um desafio muito grande da comunicação e levar para todas as indústrias a informação sobre eficiência energética. Principalmente para aquelas pequenas e médias que têm aquela crença que ainda a eficiência energética é um papo, ESG, é uma conversa que ainda não está dentro do meu ambiente normal. E a indústria 4.0, que eu falei sobre monitoramento. Dá para monitorar. Tem tecnologia para isso hoje. Tem equipamentos. Para alterar essa cultura, precisa fazer muita comunicação. Dentro da comunicação, hoje, o mercado de energia, ele já trabalha muito com eventos. Tem um evento chamado Sinase, que são workshops organizados, que ele é rotativo. Ele vai para estados do Sul, Nordeste, Norte. Então, eles fazem uma cadeia chamando essas empresas para falar sobre eficiência energética. A própria ABB, ela faz muito... com a gente, que é distribuidor, muito workshop, para falar, olha o que está acontecendo no mundo, olha os estudos. Então, eles não falam só do produto, eles falam de estudos. E eu, como distribuidor, a gente faz muito trabalho com nossos clientes e potenciais clientes, ao oferecer um produto, a gente vai até esse cliente e faz um workday, onde a gente fala, olha, esse produto que você está comprando, olha todo o potencial de funcionalidades que ele tem. Então, a gente mostra o que ele pode gerar. Aí é a visão de marketing, que a gente sai um pouquinho do engenheiro. O engenheiro elaborou aquele produto super técnico, com baitas diferenciais, uma marca muito forte por trás. Só que eu, como comunicação, eu tenho que traduzir aqueles aspectos técnicos nos atributos tangíveis que ele consegue perceber como uma vantagem competitiva de mercado. Então eu falo, desde o engenheiro, que fala, né, o iniciador, decisor, o comprador, o usuário, né, e o influenciador. Eu falo com todo mundo dessa cadeia de comunicação. Quando eu falo com o engenheiro, é o meu engenheiro técnico falando com ele. Meu vendedor, a gente faz constantemente treinamentos para converter a linguagem técnica em benefício de mercado. Quando eu vou falar com o comprador dessa indústria, eu tenho que usar uma outra comunicação. Porque o comprador, muitas vezes, ele tem aquele budget e ele fala, cara, é o seguinte, eu vou por preço. E eu tenho que mostrar para ele que não é uma questão só de preço, tem que ver valor. Benefício de valor. Então, assim, tem uma grande diferença entre preço e valor. Sim. Então, o profissional de marketing tem que ter essa ciência muito clara. Então, quando a gente fala, a indústria como um todo, ela tem se preparado, sim, com eventos. Eu participo de um dos maiores eventos de biomassa do mundo, que é em Sertãozinho, com um stand. E lá a gente fala muito não só com o engenheiro, mas com esses compradores. E a gente tem que mostrar para ele qual que é o benefício, a médio e longo prazo. Desse ponto. E para o consumidor final, a gente ainda não percebe a energia. A gente só percebe a energia quando falta. Mas a gente tem um papel fundamental nessa questão. Que educacional, né? Educacional. O consumo de energia. O Brasil perde muita energia com essas questões de gastos. Então imagina, aquele bom pagador, ele vai estar pagando pelo desperdício, porque as empresas alguém está usando esse energia. Alguém está usando e as empresas não podem. Tem o fim lucrativo, gente. A gente tem que ser claro, todo mundo trabalha para ter seus lucros. E é mais que merecido. Então, a gente tem que ter um trabalho de conscientização de como utilizar a energia de uma maneira mais eficiente. Isso, as empresas como um todo, uma fabricante de televisão, fabricante de um micro-ondas, ele tem que saber, meu produto, ele consome a energia de uma maneira mais eficiente. E detalhe, não é só o produto acabado, mas a minha linha de produção, ela é mais amiga tanto da sociedade como do meio ambiente. Porque eu tenho uma linha de produção muito mais efetiva, que consome menos energia
que acaba gerando menos CO2. Então, tá tudo interligado. As distribuidoras de energia e as usinas, elas são empresas sujeitas a muitas crises, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas crises, né? Como prevenir essas crises e como tratar, e também sobre a reputação dessas usinas, né? Como cuidar da reputação, principalmente na gestão de crise. Sim. A gente está tratando de um elemento que é essencial até para a nossa vida, né? Então, no hospital, numa maternidade, precisa ter energia ali e é um fator extremamente crítico. Quando a gente está falando dessas crises, Da falta de energia que crise. pode gerar essa crise. Hoje, essas indústrias, ela investe muito em manutenção. Para mim, a minha visão que eu tenho sobre elas é antecipar a crise. Tá? Então, fazer as manutenções corretivas, manutenções preventivas, manutenção preditiva é algo essencial. Já também tem muitas tecnologias, por exemplo, a gente viu alguns anos atrás o apagão que teve em São Paulo, se não me engano, ano passado, começo do ano, nessa época do ano até, que é época de muita chuva. Então, a nossa transmissão, a nossa distribuição, ela é aérea, ela não é subterrânea em grande maioria. Então, teve uma chuva muito forte, vento, e a tendência climática é desses temporais. Fusão em cadeia, né? Quebra aqui, cai lá. Cortou o fio, imagina, tá no fio, vai cair, né? Então, a gente tá suscetível a esse problema, porque é uma transmissão aérea. Para eu mudar, hoje existe a tecnologia para ser subterrâneo. Só que eu tenho que mudar muita coisa, eu dependo também do governo. É um investimento muito alto. Então, quando a gente tá falando... não aparece, né? Não aparece. Esteticamente é muito mais bonito, porque você ter poste, ter aqueles fios, tudo. Sim, mas aí não dá volta. Assim, tem uma história aí também no lado político, né? Quando tá aparecendo lá, se eu vou esconder, vou gastar, mas aí vai tirar... Ninguém isso mesmo, ninguém tá vendo minha obra. Vamos fazer praça volta. É verdade. A praça dá volta. Você não consegue fazer isso. Mas o que é interessante, para a gestão de risco nesse mercado, o que eu vejo, com a tecnologia que tem, é se antecipar. E eles têm investido muito nisso. Porém, quando chega uma crise, por exemplo, do caso lá de São Paulo ficou 5 dias, que foi algo totalmente atípico, é agilidade e ser transparente. Aí eu falo muito bem, ter uma boa assessoria de imprensa, ser transparente com o que está acontecendo. Então, a experiência do consumidor, hoje eu falo, a gente não compra mais produto, a gente não compra mais serviço, a gente compra experiência. Então, essas empresas ainda têm que ter uma noção que a comunicação, ela gera uma experiência. Estou gerando uma expectativa. Imagina um comerciante com um negócio pequeno, o frigorífico dele vai perder 2 dias, 3 dias, vai perder. Então, a agilidade. Mas eu vejo que essas empresas, elas têm acelerado muito. Tanto é que quando vem essa época do ano, essas próprias distribuidoras, que também são os clientes que eu atendo, eles já se preparam antes. Eles já estão fazendo seus estoques de equipamentos. Então, a gente tem que antecipar. No final de a gente fez um trabalho na Equatorial, lá de São Luís, que é uma distribuidora de energia, e eles tinham crise todo dia, porque roubavam os fios, acabava a energia. Então, eles tinham que estar o tempo inteiro na TV, no rádio, na imprensa, apagando incêndios, se posicionando. Então, nós demos lá um treinamento, inclusive, de 2 dias, para eles formarem os gerentes regionais, para eles lidarem com as crises na imprensa, porque a imagem deles estava extremamente corrompida. Então, eu queria que você desse uma sugestão para quem tem crise, com a sua experiência, o que fazer, como lidar, e se você conhece algum exemplo legal que tenha surtido, assim, conseguido reverter uma imagem. Para mim, a crise, eu acho que você sempre... certeza é você ter uma boa assessoria de imprensa e jornalistas especializados nisso que saiba até conduzir os executivos. Então, muitas vezes o executivo quer dar uma resposta lá, dar uma resposta muito aberta, ser um posicionamento claro da empresa. Se há crise, você tem que ter um posicionamento claro e objetivo e levar a resposta correta para a sociedade. Sim. Primeiro ponto. É fator de transparência. E isso o consumidor está exigindo cada vez mais. Então, no momento de crise, a assessoria de imprensa já está envolvida, profissionais como vocês têm um know-how gigante, está envolvido para fazer essa ponta. O que eu vejo, essas empresas hoje elas têm buscado cada vez mais estar próximo da sociedade com algumas campanhas publicitárias
para ter uma melhor imagem da marca. Aí já falando mais da estratégia do marketing, que é, como a gente sabe, né? A gente De vê reputação de marca. Então, a gente sabe que tem algumas empresas que ela pode gerar impacto ambiental e ela acaba patrocinando ações culturais, esporte naquela região, para você já ter uma imagem mais aceitável perante a sociedade. Então, é um trabalho pré do problema. Mas assim, para mim o problema mesmo, numa gestão de risco, você tem que contar com esses profissionais e tem que ter a transparência. Nesse caso mesmo de São Paulo, o que eu vi da distribuidora, no começo a gente estava tendo informações que a gente não tinha clareza do que estava acontecendo. Imagina se você está dentro de uma grande distribuidora, que eles têm um know-how muito grande, uma expertise muito grande, só que é algo totalmente atípico. Parecia, quem não é daqui de São Paulo, parecia que São Paulo tinha caído uma bomba. Árvores caídas, postes, muros. Então você não consegue estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas eu acho que se você traz a transparência, como até mesmo durante a pandemia a gente teve alguns momentos de transparência, que falava, estamos fazendo isso, esse é o nosso objetivo, é chegar nesse valor, eu acho que é um bom exemplo. Eu acho que depois a distribuidora aqui de São Paulo, ela começou a ser mais transparente e a gente começou a ver na prática muito do suporte nas ruas. Eu via muito caminhão, 24 horas trabalhando e atuando. Então, acho que quando você começa a ver o trabalho na prática, mas a imagem fica ainda arranhada. Então, acho que ainda tem um trabalho longo para pegar uma credibilidade, uma confiança do público que consome os produtos dele, que é a energia em casa. Deixasse assim uma orientação, uma sugestão, talvez, quem sabe, porque não, um exemplo da sua própria vida em relação a esses jovens que talvez não percebam o potencial que existe na parte de marketing e a energia vinculada com marketing, já que essa é a sua carreira, essa é a sua profissão, e você é um modelo, obviamente, que pode até servir de inspiração para muitos desses jovens em relação a uma perspectiva, uma possibilidade, por que não, né, ouvir o que o Luiz está falando em relação a isso. Marketing e energia. Que conselhos que você daria para um jovem que pode pensar nessa possibilidade? Talvez não esteja pensando, mas a partir da sua fala ele vai começar a pensar nisso. Uma responsabilidade grande. Uma aqui. inspiração Agora você, Luiz. É uma grande responsabilidade essa mensagem que eu vou deixar agora aqui. Então, porque você é uma pessoa apaixonada por isso que você faz, uma pessoa realizada. Então, experiente, você é uma pessoa tão bem assim. Ele deve ter vindo de helicóptero para cá. Também. Um dia a gente chega lá. A gente chega. Mas eu acho que assim, a mensagem que eu trago é dependente até para o ramo, acho que de energia, outro para quem está buscando marketing, ver o marketing mais como um todo. Eu, em alguns momentos, até me deparei com algumas pessoas que foram trabalhar comigo, ou fazer entrevista de trabalho comigo, que falam, eu gosto muito das redes sociais. Ok. Só que você tem que pensar que isso é uma maneira estratégica. Quem quer fazer marketing, quer ir para esse segmento, tem que ter uma capacidade de empatia muito grande. Eu tenho as minhas verdades, as minhas crenças, então eu tenho uma percepção no mundo de um jeito. E quando eu vou falar com o meu público-alvo, eu não posso acreditar que meu ponto de vista é o ponto de vista daquela pessoa. Então eu tenho que fazer uma série de pesquisas, estudar bastante, para eu tentar ver o mundo com os olhos daquela pessoa. Então, o profissional de marketing, que eu falo para vocês, olha, ele é muito amplo. A gente às vezes fica só na parte de comunicação e hoje está muito essa questão do marketing digital. Mas para eu falar de marketing digital, eu tenho que entender comportamento do consumidor, eu tenho que entender como que são as estratégias de negócio da minha empresa, eu tenho que entender o macroambiente, o microambiente. O marketing, ele é muito maior do que muitas pessoas imaginam, e até mesmo dentro das empresas. É muito normal você às vezes falar com o vendedor, o marketing é o pessoal que faz o folderzinho, a canetinha. Ok, a gente faz isso, também, é nossa responsabilidade. Só que por trás daquela caneta tem todo um estudo até de cor, tem estudo de como a marca se posiciona. Então assim, você que está buscando hoje fazer marketing, se dedica, olha muito para o mercado, converse com as pessoas, seja o que eu falo, muito se adapte ao ambiente. Porque é uma profissão, eu comecei há 25 anos atrás nessa área. Há 25 anos atrás era um outro tipo de consumo, há 10 anos atrás era outro. Antes da pandemia,
eram outros tipos de consumo e outros tipos de estratégias. E agora, pós-pandemia, a gente está vivenciando um novo tipo de consumidor, novas estratégias de comunicação. Então, se você gosta de marketing, você vai estar dentro de um universo que está em constante movimento. E esse é o maior desafio para mim no marketing. Você gostar de estudar, buscar sempre atualizações, ter relacionamento com profissionais como vocês, porque conhecimento flui. E também dentro das empresas, conversar com pessoas que não é do marketing. Então eu converso muito com o pessoal de engenharia, pessoal de TI que me ajuda muito como extrair dados para fazer análise. Então, cara, que você tem que estar com sua antena parabólica ali sempre ligada.